uma luz muito forte nesse moço, e ele todo algemado, a polícia, e eu dizia, eu comecei a orar por ele e pedir a graça de Deus, e aquele moço chorava muito, e ele dizia, eu não sou culpado, eu não sou culpado, eu fui preso inocentemente, eu estava perto e fui preso inocentemente, e ninguém acredita em mim que eu sou inocente. E naquele momento eu disse, Senhor, tu vais fazer um milagre. Eu creio, Senhor, que tu podes fazer um milagre, tu vais chamar o juiz aqui. E esse juiz vai ver que esse filho abençoado teu, foi preso por engano. Veja bem, meu irmão, ele foi, inclusive na hora do tiroteio, ele foi baleado. E ele estava lá muito branquinho, uma situação bastante crítica, assim, a saúde dele estava bem crítica. E naquele momento, né, tudo pode, né? Deus pode tudo, nós não podemos nada. Eu senti a inocência daquele rapaz. E naquele momento, movida pelo Espírito Santo, eu disse, o juiz vai vir aqui que ele souber. Saí, como sempre eu faço oração dos doentes, eu vou saindo porque se alguém me perguntar o que eu disse para aquela pessoa que eu fiz oração, eu não sei. Porque é para aquela pessoa aquele momento. E depois eu me esqueço. Deus me dá esse esquecimento. Porque é para aquela pessoa gravar. E depois esse mesmo rapaz voltou, eu fui no hospital, né? Passou algumas semanas. E aí eu sei que ele foi, recebeu alta, voltou, eu até pensei que ele foi para o presídio, mas depois ele voltou e foi lá para agradecer a Jesus e a oração. Porque naquela mesma semana o juiz foi até o hospital e absolveu aquele rapaz. Amém? Aquele rapaz estava inocente, né? Estava debilitado, que abalo, tiroteio, então ele foi envolvido, ele estava por perto, foi envolvido. E o primo dele é que estava com problema, né? E ele foi envolvido. Então, essa é a graça de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando tu olhares, às vezes, aquele que dorme, aquele que é maltratado, aquele que está lá, hoje a gente tem visto tanta falta de amor. Os mendigos de rua, as pessoas chegam, jogam álcool, tocam fogo naquelas vidas. Misericórdia! Que ser humano! Olha como está faltando Deus no ser humano. Como está faltando a caridade, o amor. Querem Jesus, mas não querem olhar o outro como a si mesmo. Olhar aquele mendigo de rua é se colocar na posição dele, é se colocar como se fosse ele. Quando eu me lembro, quando o batismo no Espírito Santo, eu comecei dentro da renovação carismática, quando Deus encheu a minha vida de alegria, de paz. A primeira coisa que eu fui, quando eu fui na cidade, eu comecei a olhar para todos eles e disse assim, meu Senhor e meu Deus, aquele é meu irmão, aquela é minha irmã, Senhor. Oh, glória, Senhor, abençoa, Senhor. E eu fui começando a olhar para cada um de uma maneira diferente, porque conduzida pelo Espírito Santo. Eu fui olhando a cada um, mesmo vendo as dores daqueles que estavam sofrendo, mas sentindo também. E um dia eu cheguei perto desse mendigo de rua, né? E eu olhei e comecei a conversar com ele. E a história de vida dele era muito triste. E nós lá no Dom Bosco nós fazíamos muito, nós recolhia eles, né? Para dar banho, para cuidar deles, né? E ver a cidade perto e colocar eles no ônibus para eles para casa, para eles ir lá para perto da família, né? E um desses mendigos nós começamos a conversar, ele disse assim para mim, eu sou um homem, né? Eu agora não tenho nada, eu larguei tudo, porque a partir do momento que a minha esposa largou de mim, eu larguei tudo e vim embora. Sou fazendeiro, um homem muito rico, e larguei tudo, não queria mais saber de mais nada, porque não encontro mais graça. Eu queria só andar, eu queria esquecer.
agradecendo porque eles estavam procurando o Pai e não conseguiam encontrar. Então Deus coloca essas pessoas para nós ajudarmos, não para maltratar, sabe? Não para maltratar. Outro também estava à beira assim, e eu vi aquele homem assim, parecia estar com fome, porque eu sempre digo que está todo mundo com fome. Eu olho para todo mundo, tem sede e fome. Aí eu olhei, eu disse, meu Senhor e meu Deus. E eu sempre às vezes levo, né, bolacha, levo sempre alguma coisa dentro do meu carro. Onde eu passo, eu sei que eu vou dar uma alimentação. Eles não vão sair com a mão vazia. E aí naquele momento eu fui lá e dei. Aí aquele homem olhou bem para mim nos olhos. Foi outra experiência linda de Jesus. Naquele momento ele disse assim, eu estava pedindo a Deus que alguém trouxesse alguma coisa para mim. Amém? Não é verdade? Nós temos que querer saber a dor do outro. E Deus fala mais um pouquinho aqui. E Deus, vós todos considerais o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então aqui vem para nós que somos casados, né? A vida dois, né? Mantemos puro, pensamento puro em Jesus Cristo. Mortificar para o mundo, ser segundo a Jesus, segundo a misericórdia dele. Saber que neste mundo nós vamos ter muitas tentações, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas se eu sou de Cristo, eu quero ser de Cristo, eu tenho que levar o meu matrimônio, a minha vida matrimonial conforme Jesus quer. Se algum pensamento aparecer na mente, dobre o teu joelho, faça jejum e lute, porque é Satanás que joga esses dardos. E muitos dos nossos irmãozinhos hoje, por causa desse dardo mortífero de Satanás, estão separando a família, né? Abrindo a família. Muitas vezes o esposo dorme em forma de X. Vocês sabem como é que é a forma de X? Né? Um descosta do outro. E muitas vezes, lá no lar, na casa, muitas vezes o marido chega cansado, talvez estressado, né? Porque aconteceu talvez muita coisa. Talvez o chefe naquele dia pegou no pé. Talvez naquele dia não deu nada certo para aquela pessoa. Aí chega em casa, que a nossa casa tem que ser o céu. E nós temos que lutar pelo céu, a nossa casa. A nossa casa tem que estar o céu. Não pode estar Satanás. A nossa casa é o céu. A nossa casa é onde mora Jesus, Maria e José. É a nossa família sagrada, que tem que romper com todo o mal. E aí a mulher começa porque eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. Olha, quebrou a máquina, quebrou isso, quebrou aquilo. E não deixou nem o marido respirar, nem deixou o marido descansar aquele momento que ele chegou do trabalho. Então nós temos que ter aquele momento certo para falar. E quando não é o momento certo, é melhor calar e orar. Um dia eu fiz isso na minha casa. A máquina, como é difícil uma máquina de lavar quebrar para uma mulher. É verdade ou não é? Levante a mão as mulheres ali. É verdade, né? A máquina de lavar para nós, ela tem que estar funcionando, não é verdade? Quando quebra, vaidade. É a nossa ajudante ali, né? E naquele dia ela pifou. E aí eu sei que meu marido veio com um problema, né? Talvez não tinha naquele momento. E eu senti nele que eu não deveria falar. E aí eu comecei a rezar. Eu digo, Senhor. E aí fui lá, peguei aquela máquina, eu disse, Senhor, eu preciso dela. Tu podes tudo, eu não posso nada. Mas tu conhece toda
Aí disse assim: o sangue de Jesus tem poder, mas crendo, aquela máquina ia funcionar. Eu digo que aquela máquina vai funcionar em nome de Jesus. E tá, cheguei lá, peguei a roupa, eu disse: vou botar, Senhor, acreditando no Senhor que vai funcionar aquela máquina. E quando rodei, né, porque agora é tudo, né, roda, porque isso aqueles botão ali, pipo, acabou, né? Eu não gosto muito dessas tecnologias novas, mas né, rodou, pipou, acabou, né? Quando rodei aquilo tudo, começou a acender a luz. Eu digo: glória a Deus. Glória a Deus. A água começou a sair e aquela máquina, numa demora, começou a bater. Eu digo: glória a Deus, Senhor. É isto, Senhor, povo de Deus. Esperar. A gente às vezes tem que esperar. Quando se quebra alguma coisa, a mesma coisa, o marido, né, que tem bastante homens, faz um agrado para a tua mulher. Chega em casa, mesmo que ela esteja cansada, às vezes está meio estressada, talvez o trabalho também trabalha fora, abrace ela, olhe nos olhos e assim: puxa, como tu estás linda. Ai, nós gostamos de escutar isso, sabe? Nós gostamos de escutar: como tu estás linda, eu te amo. Sabe, isso é tão bom a gente escutar, né? A gente até trabalha melhor, aquela comida até fica mais gostosa. Mas nós precisamos um do outro. Nós precisamos olhar nos olhos do nosso marido e dizer: puxa, como tu estás lindo. Mesmo que não tenha um fiapo naquela cabeça. Lindo, maravilhoso, né? Maravilhoso, tu és precioso. Porque isso que motiva o casamento. E sempre quando muitas vezes, né, nós estamos assim com alguma coisa, às vezes nervosa para os filhos, nós dizemos: nossos filhos são teus, eles são preciosos, Senhor. Nosso filho é uma bênção, mesmo que quando nós chegamos no quarto deles, misericórdia, não sabemos na onde começar, né? Mas eu digo: meus filhos são uma bênção, meus filhos são uma bênção. E tu vai vendo que conforme tu vais falando assim, teus filhos chegam no outro dia, a cama fica arrumada. Tem dia que eu chegava lá e: opa, glória a Deus, Senhor, estava impecável, né? Aí chegava no outro dia, não estava tão bom. Eu digo: glória a Deus, Senhor. Mas eu ia lá como uma boa mãe, sem reclamar, mas louvava e agradecia pela vida dos meus filhos. E é assim que nós temos que fazer com o nosso matrimônio. Toda vez que nós fizermos isso na nossa casa, a nossa casa vai ficar um ambiente, e é o céu, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus. Amém? E mais ainda, vamos lá, vamos olhar a palavra. Olha que palavra rica aqui, que Deus derrama sobre o nosso coração, né? Vivei sem avareza, contentai-vos com o que vocês têm. Foi isso que eu falei agora. Contentai-vos. Se hoje tu não tens queijo, fica com a manteiga. Muitas vezes as pessoas olham para trás e dizem: ah, meu Deus, eu tinha queijo, eu tinha nada, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e hoje eu só tenho a manteiga. Louve e agradece a Deus, porque neste momento, nesta hora, lá na Etiópia, uma criança está morrendo de sede, de fome, que dá para contar todos os ossinhos do corpo morrendo de fome. Louva e agradece a Deus. Nós temos que destronar isso do nosso coração. É uma falta de amor e uma falta de caridade. Se hoje tu não tens a carne, mas tu tens o feijão, bota um macarrão dentro e faz uma grande minestra, coisa gostosa. Não é verdade? Não precisa ter carne. Louva e agradece a Deus. Se hoje tu tens só o arroz e o aipim, glória a Deus. Oh, é gostoso. Não é verdade? Então é isso que nós temos, destronar do nosso coração tudo aquilo que é supérfluo. Mas a avareza também, aquele que é mesquinho, que vê a situação do outro, mas é incapaz. Eu sempre tiro o exemplo da Dona Onélia, né? Dona Onélia é uma mulher sábia, santa, eu considero ela. Mesmo com pouco, ela sempre soube repartir e passar isso no coração. É o dom maior da caridade. Mesmo que ela tinha só aquele pão, ela dava aquele pão e esperava a misericórdia de Deus. Olha que lindo, que exemplo lindo nós temos aqui, né? Então
Então é assim que nós temos que ser. Às vezes a gente se torna mesquinho. Ai, eu não vou dar isso porque vai me faltar lá na frente. Não vai faltar, porque o Senhor não deixa faltar nada no nosso lar e na nossa vida. Amém? Amém. E aqui o Senhor fala, né? Não te deixarei, nem te desampararei, pois isto é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Que poderá fazer o homem? Aquela pessoa, né, brava, poderá fazer nada. Nada contra mim poderá fazer o homem. Nada de medo. Muitas vezes as pessoas vivem com medo. Ai, aquele homem lá pode fazer alguma coisa contra mim. Não, destrone tudo isso. Tu podes chegar na autoridade de Jesus diante de um juiz. Se tu estiveres falando a verdade, Deus vai te dar a vitória. Agora, nunca chegue diante do juiz e prejudicando alguém. Nunca. Mesmo que seja para salvar um amigo, não minta. Não faça isso. Porque o único prejudicado serás tu. Então o meu auxílio tem que vir do Senhor. Eu tenho que dizer sim o que é sim e não o que é não. Aquilo que é bom é bom. Aquilo que não é bom, não é bom. Então eu não posso temer ao homem de carne, mas eu tenho que ter temor a Deus. Saber que Deus, Ele olha a minha conduta. E eu posso naquele momento, Deus me chamar naquele momento. E eu tenho que estar atento a essa graça. Como é que eu vou chegar lá no céu? Jesus já vai olhar assim, vai lançar o primeiro mandamento: honrar a Deus sobre todas as coisas, como ao próximo, como a si mesmo. Então não faça para o outro que não queres que faça para ti. Não prejudique. Às vezes, muitas vezes a gente tem que deixar ser prejudicado para não prejudicar o outro. Hoje eu estou vendo muitas vezes as pessoas, eu tenho atendido muitas famílias: aquele me fez isso, eu vou processá-lo. Aquele me fez aquilo, eu vou pagar com a mesma moeda. E eu estou vendo pessoas morrendo no leito porque praticaram isso. Não praticaram a misericórdia de Deus, mas pegaram a lei de Moisés, dente por dente, olho por olho. Não. Se aquele que deu uma face oferece a outra, lá na frente tu não vais entender agora. Lá na frente Deus vai te dar a vitória. E uma vitória muito linda, que ainda tu vais ajudar aquele que te prejudicou. Amém? Amém. E é isso que Jesus quer falar hoje para nós, né? Eu venho aqui, aí muitas vezes as pessoas pedem graça, pedem milagre, e muitas vezes o milagre que essas pessoas pedem é para prejudicar o outro. Não é certo, não é correto. Então, quando eu me deixo conduzir pelo Espírito Santo, que nós vamos colocar agora o Santíssimo, pedindo essa graça de Deus, quando eu me coloco na presença de Deus, eu me coloco na presença de Cristo, Ele vai olhar no coração de cada um de nós. E eu gostaria que nessa cura e libertação, nessa cura interior, mergulhe olhando para Jesus, porque Ele pode curar. E as misérias que estão no teu coração, que atrapalham a tua vida, atrapalham às vezes a tua família, a tua caminhada, que seja destronado hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos nesse momento então, né, receber Jesus. Eu vou convidar a irmã. Gostaria que os servos ficassem em pé, que eles vão fazer alguns atendimentos, que eu sei, que Deus já me mostrou várias pessoas sendo curadas, libertadas. E nós vamos nesse momento, nessa graça de Deus, muito respeito, porque Jesus falou no meu coração: vocês são um povo adorador. Então eu tenho que crer que Jesus está ali, o corpo, o sangue